Olá, esse é mais um vídeo da série Educação Financeira e a gente está aqui com o André Bona e o assunto de hoje vai ser renda fixa. Tudo bem, André? Beleza, Humberto. E você? Tudo certo. Joia. André, explica aí para o nosso público o que é o investimento em renda fixa, quando ele é indicado. Vamos lá. Bom, investimento em renda fixa, Humberto, é aquele investimento que o investidor faz já sabendo o que vai ter de remuneração, o que vai render aquele dinheiro que ele investiu. Então, essa rentabilidade, ela já é pré-definida, então no momento que ele faz a aplicação, ele sabe, eu vou ganhar tanto. Mas que tanto é esse? Esse tanto pode ser um percentual já definido, por exemplo, vou aplicar 100 mil e ganhar 10% ao final de um ano, ou seja, vou ter 110 mil ao final de um ano, aconteça o que acontecer. Ou pode ser um montante pós-fixado, que seria atrelado a algum indicador, por exemplo, atrelado à taxa Selic da economia. Então, se a taxa Selic neste período todo for 7%, ele vai ganhar 7%. Se for 7,5%, ele vai ganhar 7,5%. Se for 11%, ele vai ganhar 11%. Mas a principal característica, e por isso que esse investimento é chamado de renda fixa, é a possibilidade do investidor saber, no momento da aplicação, aquilo que ele vai receber. Seja um valor definido ou seja um valor que acompanha um determinado indicador. Então a primeira divisão ele é pré-fixado ou pós-fixado? Exatamente, a renda fixa quanto à rentabilidade pode ser dividida em pré-fixado e pós-fixado, perfeito. Agora, explica por favor, quem é que pode emitir esses títulos? Bom, basicamente todo investimento de renda fixa nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para alguém que vai usar esse dinheiro e você receber isso de volta acrescido de uma rentabilidade. Então, para quem que você pode emprestar esse dinheiro? Você pode emprestar dinheiro para o governo. Então, quando você compra um título no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo, para ele usar esse dinheiro e ele vai te devolver depois com juros. Você pode emprestar para bancos, que é quando você compra um CDB, uma LCI, uma LCA, que vai pegar esse dinheiro, usar esse dinheiro e depois vai te devolver com juros. Ou você pode emprestar esse dinheiro para empresas, que é quando você, por exemplo, compra debêntures. Então, aquela empresa vai usar aquele dinheiro e utilizar. Então, essas, digamos, entidades, né, governo, bancos e empresa, são os emissores do título. Então, quando eu aplico meu dinheiro numa modalidade dessa, essas instituições, bancos, empresas e governo estão emitindo esse título para mim. Então, quando a gente fala quem pode emitir, governo, bancos e empresas. Então, o investimento renda pré-fixada, pós-fixada, pode ser emitido por entes privados e públicos. Perfeitamente. Agora, me fala um pouquinho sobre o tipo de cada investimento, cada produto que você tem dentro de cada um desses pacotes. Perfeito. Né? Por exemplo, o Tesouro Direto. Perfeito. Explica. Perfeito. No Tesouro Direto, basicamente, você tem 3 modalidades, 2 pós-fixadas e uma pré-fixada. Uma pós-fixada, que acompanha a taxa Selic, que é o Tesouro Selic. Uma pré-fixada, que aí já é Tesouro pré-fixado, já define qual percentual, na hora que você investe, você já sabe qual percentual. E outra pós-fixada, que é um misto, que ela, na verdade, acompanha o índice de inflação, o IPCA, mais uma taxa. Por exemplo, esse investimento vai render IPCA mais 5% ao ano. Tá? Então é uma pós-fixada, uma pré-fixada e a outra pós-fixada, mas tem um componente pré-fixado também. Então, emissão pública são essas alternativas. Emissão de governo, de bancos, né? Principalmente a primeira emissão bancária, você tem os CDBs, né? LCIs, LCAs, você tem as letras de câmbio que são emitidas por financeiras e você tem as letras financeiras que também são emitidas por bancos. Esses investimentos eles podem ser também pré-fixados ou pós-fixados. O mais normal é você encontrar aqueles pós-fixados atrelados ao CDI, né, ao indicador CDI. Mas o que é CDI? Explica o que é CDI. É o Certificado de Depósito Interbancário. Quanto que é o custo do dinheiro que as instituições financeiras emprestam uma para as outras no prazo de um dia para as necessidades de caixa diária. Ali. Na prática, ela é um pouco menor do que a taxa Selic. Isso. Que taxa é essa? Ela acompanha a taxa Selic. Então, é o que a gente chama de um espelho da taxa Selic. Então, se a Selic tiver, 6,50, o CDI vai ser próximo de 6,50. E quando que o investidor deve escolher entre pegar a renda fixa pré-fixada e quando ele deveria escolher a pós-fixada? Bom, na verdade é o seguinte, isso vai primeiro pode depender do perfil do investidor. Eu não quero saber, quero ganhar X% ao ano e acabou. O risco que ele corre é, de repente, a inflação aumentar muito e ele ficar com aquele investimento ser um mau negócio. Ou a taxa de juros da economia aumentar muito e ele ficar para trás na pré-fixação dele. E
ele escolhe o pós-fixado quando ele fala, aconteça o que acontecer, eu quero acompanhar um determinado indicador. Então, o investidor mais conservador, normalmente ele acompanha a taxa Selic ou CDI. O investidor que quer um pouquinho, na renda fixa, um pouquinho de risco a mais, ele pré-fixa um pouco dos investimentos. Ah, vai que essa taxa é boa, se ele que não sobe tanto, eu vou ter uma rentabilidade melhor, né? E aqueles investidores que investem com mais longo prazo na renda fixa, utilizam o IPCA como indicador. Poxa, para daqui 20, 30 anos, não sei como é que vai estar, então quero me proteger pelo menos da inflação. Entendi. Então, é bom ter um conhecimento da economia, né, do que está acontecendo no cenário econômico, por exemplo. Se você acha que o juro vai subir, você vai pegar um tesouro pós-fixado. Isso. Se você acha que o juro já está muito alto, daqui para frente vai cair, você pega pode pegar o pré-fixado. pré-fixado. Exatamente. Então, é um misto de duas coisas, Humberto. O primeiro é esse que você brilhantemente comentou. Se eu tenho uma visão um pouco elaborada de cenário econômico, eu sei que, de repente, eu estou no final de um ciclo de alta, começando um ciclo de baixa, ou seja, a Selic vai começar a cair. Ela está chutando em 14, como estava uns anos atrás. Então eu posso pré-fixar meu título, porque a taxa vai cair e eu vou ficar com uma boa taxa garantida. Perfeito. Esse é um aspecto e você está coberto de razão. Porém, tem um outro aspecto que é o perfil do indivíduo. Tem gente que não vai se sentir confortável com essa pré-fixação, né? Porque o que acontece é que as coisas mudam. Então hoje você tem um cenário e de repente o cenário se modifica e a taxa não é tão boa. Inclusive, vou te contar uma situação pessoal. Teve uma época, alguns anos atrás, que eu fiz umas aplicações em pré-fixados na taxa de 13%. Falei, nossa, mas não vai chegar. E foi a 14 e tanto. Entendeu? Então, às vezes, o próprio cenário, por mais que ele te dê indícios, todo dia os agentes econômicos vão revisando as suas expectativas. Nem todo mundo quer ficar acompanhando a economia para... Exatamente. Então você imagina uma pessoa que está trabalhando, fazendo o seu trabalho, ganhando sua grana, economizando, ainda ter que ficar acompanhando o cenário econômico em detalhes. De repente ele não quer. De repente para ele é confortável acompanhar o CDI, ficar tranquilo e tocar a vida dele e trabalhar. Dentro desse investimento... Desculpa te interromper. Só uma outra coisa. Também, uma outra atitude inteligente é o investidor não pensar assim, eu vou estar tudo pós-fixado ou tudo pré-fixado. Ele pode ter um mix das coisas para poder se proteger. Dentro do investimento em renda fixa, tem algumas características, como um paga imposto de renda, outro não paga imposto de renda, um paga o imposto de renda menor à medida que o prazo de investimento é maior. Fala um pouquinho sobre isso também. Beleza. Bom, todos os investimentos em renda fixa que possuem imposto de renda, eles têm uma alíquota regressiva. Então, aquele investimento que o investidor fica até 180 dias, ele vai pagar 22,5% sobre a rentabilidade de imposto de renda. Aquele que ele fica entre 181 dias e 360 dias, ele vai pagar 20%. Aquele que ele fica entre 361 e 720, ele vai pagar 17,5%. E aquele que ele fica acima de 720 dias, ele vai pagar 15% de imposto de renda. Então, isso é um ponto importante também para o investidor ver que se ele puder fazer um planejamento de investimento que evite ficar fazendo trocas de investimentos muito curtas, ele pode se beneficiar, porque ao longo do tempo a tributação dele vai cair. Esse é um ponto importante. O outro é que existem sim as aplicações isentas de imposto de renda para a pessoa física, como por exemplo a poupança, né, que é a pior rentabilidade de todas, mas você tem as letras de crédito imobiliário, a LCI e as LCAs. Esses são os mais comuns. Porém, o fato de não ter imposto de renda não garante que aquele investimento vai ter um melhor retorno. Então é importante que o investidor faça uma conta de chegada. Então, por exemplo, às vezes você tem um investimento que rende 120% do CDI e outro que rende 100% do CDI sem imposto. Então, provavelmente este aqui, dependendo do prazo, mesmo tendo imposto, tirando o imposto, ainda vai ficar acima daquele outro. Então é importante fazer uma conta de chegada e não apenas tomar decisão porque tem ou porque não tem imposto. Porque se fosse assim, então a poupança seria o melhor investimento também. Até né? eu ia te perguntar isso, né? Você não falou poupança. Falei. Agora, você só falou agora. Né? Exato. Poupança não é um bom investimento. Né? Não é. É um investimento de renda fixa, entra como renda fixa, perfeitamente. Por que eu não falei? Porque a gente que trabalha com educação financeira, você nunca vai recomendar a poupança ou sugerir a poupança. Mas ela é um investimento de renda fixa, né? Isento de imposto. Porém, ela rende atualmente 70% da taxa Selic. Então, mesmo você ganhando a taxa Selic num título do Tesouro e pagando imposto, ainda assim você ganha mais que a poupança. E sem contar que a poupança só rende de 30 em 30 dias. E as outras modalidades, diariamente, você tem apropriação na rentabilidade, que já dá uma diferença. Ou seja, apesar da poupança ainda ser acho que o investimento ou a aplicação mais popular,
Ou seja, a gente não deve indicar, ou seja, a pessoa que está começando a investir tem que cair fora de ação. Correto? De poupança. De poupança, claro. Isso, porque o que acontece? Ela é popular porque ela é muito simples, não tem mínimo, você vai lá e transfere a qualquer momento do caixa automático, do celular. É simples de usar, você passa o cartão para sacar, ela é simples. Mas essa simplicidade toda tem um custo, que é uma rentabilidade inferior às outras aplicações. Para a gente terminar, fala um pouquinho da liquidez e rentabilidade, nessa relação que tem na renda fixa também. Perfeito. Uma coisa que o investidor pode fazer também para melhorar a rentabilidade da renda fixa é planejar o seguinte: se eu tenho um determinado capital que eu preciso usar hoje, então eu vou procurar renda fixa que eu possa resgatar a qualquer momento. Mas se eu tenho um capital que eu não vou precisar resgatar hoje, nem esse ano, nem daqui 2 anos, nem daqui 3 anos, eu posso, por exemplo, escolher um CDB que tenha um prazo de 3 anos, que eu não possa resgatar imediatamente, mas que por isso vai me dar uma taxa melhor de rentabilidade do que aquele investimento que eu posso sacar a qualquer momento. Então, se eu tenho um bom planejamento e sei que uma parte da minha carteira eu posso abrir mão da liquidez, não vou resgatar, esse investimento não é permitido para mim resgatar, em contrapartida, eu consigo melhorar a minha rentabilidade. Então, essa é uma das formas do investidor melhorar a rentabilidade dele. Agora, ele só deve fazer isso se for um capital que ele realmente não vai utilizar, porque senão depois ele pode precisar do dinheiro e vai ser ruim para ele. Legal. Tem mais alguma dica que você queira dar ou a gente pegou tudo? Eu acho que a gente cobriu bastante, mas fica à vontade também. Você acha? Você tinha feito um comentário comigo. A verdade, faltou aquele último, né? Tem gente que chama renda fixa de perda fixa. Uhum. Você concorda com isso? Olha, eu concordo com a ideia de quem defende essa ideia. Porém, tem uma coisa que, certo ou errada essa ideia, que eu acho que tem que ser muito considerada, que é o perfil individual. O que adianta eu dizer para você que você não deve investir em renda fixa, mas sim em ações, se você investe e aquilo te tira o sono? Se aquilo ali te faz não trabalhar direito, se preocupar, e aí o investimento vira para você um transtorno e não uma fonte de qualidade de vida. Então eu acho que o aspecto individual de cada um é mais importante até do que o potencial retorno que o investimento pode dar. Porque o objetivo do investimento o que é? É ganhar mais dinheiro? Não, é te dar qualidade de vida. Tranquilidade. Tranquilidade. O investimento serve para você realizar seus sonhos. Então eu quero ter um pesadelo ou quero ter um sonho bacana? Então isso vai de cada um. E eu não acho que faça sentido você ter uma única verdade que vai servir para todo mundo igualmente, porque as pessoas não são iguais. Legal, André. Muito obrigado. Obrigado. Não se esqueça, manda sua pergunta, se tem uma dúvida. Daqui a pouco o André vai começar a responder isso para você, tá bom? Muito obrigado. André, valeu, Humberto. Obrigado aí. Até a próxima. Logo. Tchau, tchau. Até a próxima.